São Brás de Alportel, Algarve. Estamos nos anos 60. O país está em guerra nas colónias, que rebentou em 1961. Francisco Montes está na idade de cumprir as suas obrigações militares, mas passa os dias a distribuir gás pelas ruas da Vila Algarvia. Andava com o gás de uma carrinha de 3 rodas. Francisco é cigano e, como tantos outros familiares, chegou a andar na compra e venda de cavalos, mas procurou outros trabalhos na indústria ou na distribuição, como este. O nomadismo é comum entre os ciganos nesta altura, mas Francisco está fixo. Mora com a família numa barraca de zinco. Num dia como os outros, em que está na carrinha a distribuir gás, Francisco é parado por um militar da GNR. Infelizmente encontrei o guarda do posto da guarda e mandou-me parar. Disse-me, então, você já tem idade de ir à tropa? Francisco faz-se de desentendido. Tinha, mas olha, não sei se tem ou não. Uma boa parte dos rapazes daquela época arranjam maneira de escapar à guerra colonial. Desta altura, ninguém queria ir à guerra. Fugiram muitos para a França e pronto, infelizmente. Mas Francisco não tem hipótese de emigrar. Essas pessoas que fugiam tinham dinheiro para fugir, mas quem não tinha dinheiro para fugir não tinha forma de não ir à guerra. Francisco vive na pobreza extrema, tenta escapar de qualquer forma para Setúbal. Ainda fica lá uns tempos, mas a guerra parece nunca mais acabar. Até que comecei a pensar assim, não vou andar sempre fugir. Então decide voltar para casa e apresentar-se ao serviço militar. Fui a par e entreguei-me. Em 1966 ou 67, não sabe ao certo, Francisco Montes embarca num navio em direção a Moçambique. Está há 3 anos em Moeda, no norte do país, em combate. A zona que eu tive, muito perigosa, muito perigosa. Pronto, a gente combateu lá, como muitos combateram, morreram muitos, não é? Como você sabe. Para quê? Ao fim e ao cabo, tiveram que entregar aquilo. Foram anos difíceis que deixaram marcas. Muitos vieram malucos de lá. Vieram pessoas passadas. Francisco também não voltou o mesmo. E aqui disseram-me. Ele disse que dava saltos na cama. A Revolução de 25 de Abril de 1974 acaba com a Guerra Colonial e acaba por mudar a vida do povo cigano. Nos anos 70, muitos que viviam clandestinamente, sem documentos, registam-se. Nos anos 80, deixam de ser alvo de vigilância severa, pelo menos de forma oficial. Nos anos 90, são incluídos no Programa Especial de Realojamento, destinado a portugueses que vivem em bairros de lata das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Nos anos seguintes, surgem outras medidas de inclusão. Com o tempo começa a notar-se um aumento da escolarização. O número de crianças ciganas matriculadas na escola cresce de ano para ano. Quando comparamos 98 com 2018, a diferença é abissal. Num ano tínhamos 5.000 e tal, não chegavam a 6.000, e no outro 25.000. Este é o segundo episódio de Portugueses Ciganos, uma série do P24 com 3 episódios que olha para os quase 500 anos de perseguições ao povo cigano em Portugal. Esta série tem por base um trabalho da jornalista Ana Cristina Pereira com outros jornalistas do Público. Pode ler também a versão escrita em 5 capítulos em público.pt. Neste episódio olhamos para o pós-25 de Abril e para o que mudou nos últimos anos para o povo cigano. Do P24, bem-vindos à série Portugueses Ciganos. Eu sou Inês Rocha. Nos 3 anos que esteve em Moçambique, Francisco Montes só conheceu mais um cigano. Muito poucos. Só encontrei um rapaz cigano que era aqui de Lolé. Na altura da Guerra Colonial, muitos homens ciganos conseguiram escapar ao sistema, mesmo sem fugir para o estrangeiro. No caso das pessoas ciganas havia outra particularidade, que era muitas pessoas não estavam registadas. E como não estavam registadas, o sistema não dava por elas, não é? E no pós-25 de Abril, logo em maio, há uma amnistia para as pessoas que não tinham cumprido os seus deveres militares se apresentarem, e houve uma enchente de pessoas ciganas. Isso foi muito evidente
na zona de Lisboa, e a RTP na altura até fez uma reportagem extensa em que vemos filas enormes e eles entrevistam algumas pessoas, e o que se percebe das entrevistas que eles fizeram, que a RTP fez, é que há ali uma grande esperança de mudança. Até porque, como já referimos no primeiro episódio desta série, nesta altura ainda estava em vigor o regulamento da GNR que dizia que os militares deviam manter os ciganos sob severa vigilância. E, portanto, havendo tal regulamento e tal vigilância, as pessoas sentiam-se acossadas e maltratadas pelas forças de segurança. E havia uma esperança de que o 25 de Abril acabasse com isso, não é? E trouxesse finalmente algum sentido de igualdade. Mas só uns anos depois é que realmente acabou. Só em 1980 a Junta de Salvação Nacional declara essa regra como inconstitucional, e ainda assim só em 1985 a GNR muda o regulamento. Mas mantém-se uma especial vigilância sobre pessoas nómadas, que, como já vimos, era uma espécie de nome de código para ciganos. Agora há muito poucos, mas na altura ainda havia mais pessoas com esse modo de vida. Há uma grande sedentarização, começa mais, sobretudo ali a partir dos anos 60, 70, com o movimento do mundo rural para o mundo urbano, mas que se acentua depois do 25 de Abril, porque as pessoas primeiro fixam-se em barracas e tendas, acampamentos perto das cidades, e depois são realojadas, como muitas outras pessoas não ciganas que viviam nessas condições terríveis, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. José Maria Fernandes é exemplo disso mesmo. Até à adolescência viveu com a família em tendas, em condições muito precárias. Eu nasci num acampamento, no Alto da Ariosa. O acampamento foi demolido para a Avenida Fernando Magalhães poder ser construída. José foi realojado pela Câmara Municipal do Porto, no bairro São João de Deus. Quando viram que iriam para casas com condições de vida dignas, os seus familiares nem pensaram duas vezes. Mas agora, em 2023, José Maria olha para trás e considera tudo aquilo ridículo. Os autárquicas têm por mania de juntarem os ciganos todos no mesmo bairro. Não consigo perceber como é que ainda hoje se constrói blocos só para ciganos, escolas só para ciganos. Eu acho isto ridículo. Mas no início de 1974, ainda antes da Revolução acontecer, José Maria ainda não pensava nisto. Junto com outras pessoas ciganas, ia tentando integrar-se na vida do bairro. E quando os jovens ciganos repararam que os vizinhos estavam a organizar um torneio de futebol no bairro, também quiseram participar. Em 18 de 4 de 1974, entramos num torneio no bairro São João de Deus, na qual nós ficámos muito mal classificados, e isso magoou-me e quis dar continuidade àquela equipa de futebol. Uma semana depois, a Revolução saiu à rua. A equipa nunca mais parou. Havia de se transformar na primeira associação cigana em Portugal. Nós, cada vez que ganhávamos um torneio, a malta, está dentro de nós, dava-nos para cantar e dançar. E eu então tive a ideia de formar um grupo de danças e cantar ciganos. A associação continuou a crescer nas décadas seguintes, mas para José, a grande mudança na vida da comunidade deu-se com o 25 de Abril. E antes do 25 de Abril e depois houve uma mudança radical. Se houve alguém que sentiu a liberdade, esse alguém foi os ciganos. Os ciganos sentiram muita liberdade. Antes do 25 de Abril, aquilo era uma loucura. Não podia estar dois ciganos parados que a polícia entrava logo a bater. Hoje, atualmente, não é assim, já não funciona assim. Já temos mais liberdade, mas ainda sentimos que somos muito discriminados. Agora, o que é que mudou fundamentalmente com o 25 de Abril? Primeiro, veio o fim dessa vigilância oficial, né? Já não há uma política do Estado, nem regulamentos do Estado que distingam
os ciganos dos outros portugueses. Depois, o que mudou também foram políticas públicas. O Estado lança uma série de programas dirigidos à população mais pobre, em que se incluem as comunidades ciganas. O rendimento mínimo garantido, que depois passou a chamar-se rendimento social de inserção, que veio atenuar a severidade da pobreza e também promover a escolarização das crianças e dos adultos de etnia cigana. E depois programas muito concretos na área da educação que ajudaram muito, como o programa Escolhas e as escolas TAPE, os territórios de intervenção prioritária, que levaram mais meios técnicos, psicólogos, mediadores, para estas escolas e para trabalharem com estes alunos e ajudá-los a superar estas dificuldades. Mas há outras coisas que mudam dentro das comunidades ciganas. Houve outros dois aspectos mais internos. Um foi a imersão do associativismo, que agora mais recentemente se tornou também um ativismo. O ativismo cigano é relativamente recente, é muito recente. E a penetração da Igreja evangélica, as estimativas que existem é para a volta de 60% das pessoas ciganas em Portugal serem evangélicas. É que por vezes, irmãos, a gente anda tão preocupados com coisas desnecessárias, esquecemos, irmãos, a coisa que é a prioridade da nossa vida. A prioridade da minha vida, da minha casa é Deus. Amém. Aleluia. Amém. Que é uma mudança grande, porque estas populações eram católicas. Por que achas que foi essa mudança do catolicismo para estas igrejas evangélicas após o 25 de Abril? O 25 de Abril trouxe liberdade religiosa, não é? Estas igrejas, primeiro começou por ser a Igreja de Filadélfia. A Igreja de Filadélfia ajustou-se muito à população cigana. Pai, por favor, me ajudai. Começou a formar pequenas igrejas, locais de culto, nos bairros onde as pessoas estavam, nos acampamentos, nos bairros de lata, nos bairros sociais, e são igrejas que partem muito de formações familiares, que têm uma segregação por género. Por exemplo, as mulheres sentam-se num lado, os homens sentam-se no outro. E, sobretudo, e acho que os investigadores dizem que esse é o ponto fulcral, a música. Ali podem inventar canções novas, podem improvisar. A música é encarada como uma forma de ligação ao divino. E então eles trazem os ritmos do flamenco, trazem os ritmos da sua cultura e fazem a festa. Mas mais recentemente, já no século XXI, surgem outros apoios específicos com vista à inclusão das comunidades ciganas. Agora temos uma nova geração de políticas, que é ainda muito recente, que são políticas de afirmação positiva. Um dos programas é o OPRE, que apoia quem frequenta o ensino superior. A ideia deste programa é assumir que estes jovens não partem do mesmo ponto que a maior parte dos outros jovens e precisam de um reforço extra para conseguirem fazer a sua formação de nível superior. E neste momento já há mais de 40 jovens ciganos licenciados. Na sequência deste surgiu o Roma Educa, para os jovens no ensino básico e secundário. Nesta fase, o que se percebe, o que os dados do Ministério da Educação mostram, é que as pessoas, o primeiro ciclo frequentam, no segundo ciclo começa a haver mais dificuldade e à medida que os anos passam, é como se fosse um funil. Vai vendo menos crianças ciganas no sistema escolar. As novas políticas começam a dar resultados. Há cada vez mais crianças ciganas a ir à escola, mas há um problema que persiste. O grande problema é a seguir, é como é que se acede ao trabalho, ao mercado de trabalho.
No próximo episódio, olhamos para o presente, para as dificuldades que as pessoas ciganas enfrentam hoje no acesso ao mercado de trabalho e também à habitação. Os empregadores que dizem não, eu não quero um cigano, porque o cigano não é de confiança, ou diz-se que são preguiçosos. E para o estigma que continua a dificultar a inclusão destas comunidades. Uma vez nós estávamos numa aula e a professora estava a dizer que os ciganos não queriam estudar, não sei o quê. Comecei-me a rir. Então eu disse, professora, eu sou cigana. Não percam amanhã o último episódio especial da série Portugueses Ciganos. Os sons das entrevistas que ouviram neste episódio foram recolhidos por Ana Cristina Pereira e Teresa Pacheco Miranda para o especial multimédia 5 séculos de Portugueses Ciganos. Este episódio teve por base o capítulo Portugueses Ciganos, o que mudou depois do 25 de abril de 1974. O link para o trabalho está nas notas deste episódio. Este episódio foi editado e sonorizado por mim, Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.